Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Hoje recebo duas mulheres muito especiais. No primeiro bloco, converso com Letícia Wierchowski sobre o ofício de escrever, mas também sobre um workshop que ela vai ministrar junto com Chico Baldini. Os dois vão dar pílulas de inspiração no dia a dia. Algo que eu sempre imagino seja complicado. Da onde vem a inspiração de uma escritora como a Letícia? Esse é um dos assuntos que a gente trata no primeiro bloco com ela. No segundo bloco, eu recebo minha amiga Lila Rizon. Ela faz mapa astral e mapas astrais e vai também conversar comigo a respeito de shift energético para 2018. Quer saber mais do que vem por aí? Fique ligado no 21h30 que está entrando no ar no canal 55 UHF 11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/tvuplay. Já curtiu? Vá lá, curta e interaja conosco. Fique com a gente. Fez assim, agora alongou bem, ela é atleta, 2.000 metros de natação. E corro 10 quilômetros. 10 quilômetros. Todos os dias a natação. Assim. Por isso que tu vai assim. Todos os dias a natação? Um ou outro. Um ou outro. É, todos os dias. Quando ela me disse que ela nadava 2.000 metros e eu mal passo de 1.000 na piscina, eu fico pensando. 2.500. 2.500, mas tudo bem. E é cedo da manhã, né? Varia conforme está o meu trabalho. Por exemplo, agora que eu comecei um trabalho novo, daí eu tento trabalhar pelo menos até as 9h30, das 6h30 às 9h30, 3 horas escrevendo, daí depois eu pego a minha bolsa e vou nadar, né? Agora que a gente já está alongado, o papo já começou. Boa noite, Letícia Wierchowski. Prazer te ter aqui, guria. É um prazer também. Não. Como é que é esse papo de ensinar inspirações, pílulas de inspiração? Que papo é esse? O que tu e o Chico Baldini estão montando aí? Na verdade, a gente não quer ensinar nada para ninguém, a gente quer compartilhar um olhar, né? O que eu acho, a partir de uma experiência nossa muito pessoal. Ou seja, pessoal, na Nuvem Porto Alegre, né? Um espaço que está acontecendo lá no Moinhos, vocês deem uma olhada no Facebook Nuvem Poa. No dia 25, sábado, a partir das 10h30, eu e o Chico Baldini vamos estar lá falando então disso aí. O que que é? É um papo que a gente criou em cima da nossa própria experiência de vida. Faz um ano eu terminei meu romance do Garibaldi, né, que fechou a trilogia. Exatamente um ano. Nesta quarta-feira, ontem, portanto, completou um ano, ponto final. Do ponto final. E quando eu estava trabalhando nesse romance, eu procurei o Chico Baldini espontaneamente, porque eu admiro muito o trabalho dele artístico. Procurei ele pelo Instagram e falei, Chico, tu não me conhece, mas eu adoraria que tu fizesse a capa do meu romance. E ele respondeu, foi super simpático. E ele disse, claro que eu te conheço, já li os teus romances. Não, o que ele disse? Ele disse, claro que eu te conheço, autora da Casa das 7 Mulheres e tal. Mas daí ele foi um amor e a gente começou a então fazer uma troca criativa, que rapidamente a gente se conheceu, né? Ele mora em São Paulo, mas é gaúcho, vem muito a Porto Alegre, tem uma agência aqui. E a gente começou, então, a trabalhar essas ideias. Porém, o Chico me propôs uma coisa. Como a gente falava muito por WhatsApp, e ele desenha e eu escrevo, ele disse, por que a gente não se inspira um ao outro? Vamos fazer o seguinte, eu vou sempre te mandar um desenho. E eu disse, eu vou sempre te mandar um poema. Que não necessariamente é meu, mas de alguém que eu escolho. E já faz um ano que, cotidianamente, a gente se manda um desenho, um poema para o outro. Então, assim, uma das coisas que eu acho... Isso vira um livro daqui a pouco? Pode virar um livro. A gente tem um projeto de fazer um livro. Curioso. Tudo isso começou por um projeto de um livro que a gente ainda não terminou, que seria sobre o zodíaco. Você vai falar agora com uma Olha só, né? Acho que tu vai ficar aqui para a entrevista da Lila Rizon. Né? Sabe que quando eu começo um romance, eu sempre tento fazer uma mapa astral dos personagens, né? Mas então eu e o Chico começamos com essa brincadeira. E uma coisa que num primeiro momento pareceu que seria mais uma tarefa para mim, tipo às 6h30 da manhã, procurar um poema e mandar para ele, se transformou numa fonte de inspiração. Porque todos os dias quando eu sentava para trabalhar, aquele poema era o que abriu o meu dia.
e um desenho do Chico lá pelas tantas. Quando eu estava um pouco cansada, chegava um desenho lindo. E isso se transformou numa necessidade nossa de compartilhar ideias e coisas bonitas e coisas criativas. Porque assim, não é que falte tempo para as pessoas, falta vontade de fazer uma coisa diferente. As pessoas estão sempre mandando aquelas coisinhas prontas por WhatsApp, aqueles videozinhos. Por que as pessoas não mandam uma coisa que elas fazem para os outros? Pessoas que estão nesse momento me vendo mexer no WhatsApp, não é nada em relação a Letícia, mas elas estão para pegar uma coisa aqui, deixa eu pegar, separar isso aqui e mandar para o pessoal. Programa que a gente faz ao vivo, isso assim, aí, é bom. Sabe o que eu estou fazendo? Já vai no fogo da inspiração. Tu sabe o que eu estou fazendo aqui, né? Ah, esse desenho é dele, né? Então. Então é o seguinte, então vamos lá. Então deixa eu pegar aqui e mandar isso aqui para as pessoas, para nós botar no ar isso aqui, porque se eu botar, paremos aqui. Já vamos botar no ar um desenho. Esse desenho é do Chico que nós vamos botar no ar. Como é que surgiu essa história? É o teu desenho. Ele me desenhou. No meio dessas coisas de mandar um desenho, mandar um poema, ele falou, esse desenho eu fiz para ti. Essa mulher tem um feudo na cabeça cheio de personagens. São as tuas cidades imaginárias e os teus personagens. Espetáculo. É lindo, né? É maravilhoso isso. E virou até a minha foto de perfil do Instagram, do WhatsApp. WhatsApp. Do WhatsApp. Eu tô... Então, essas coisas que nós começamos a fazer um para o outro, assim, acabaram respingando e vazando para a nossa vida cotidiana, a ponto de lá para cá, a gente já fez muitas coisas juntos e tem muitos projetos juntos. E hoje em dia eu não faço mais um livro sem que o Chico leia e me dê opinião. Eu já vou dedicar o segundo romance para ele até. A Travessia, foi esse caso? Eu dediquei Travessia e agora eu terminei um romance que... Travessia, que foi a capa que ele fez. A capa que ele fez de toda a trilogia, né? Ele refez assim, agora para toda a trilogia, sim. E eu terminei faz um mês um romance chamado Deriva, que é a continuação de Sal, um outro romance meu, e também vou dedicar para o Chico, porque ele foi uma pessoa fundamental nessa troca cotidiana. Mas o que a gente quer, é evidente que nem todas as pessoas são desenhistas e escritoras, né? As pessoas estão aí vivendo a sua vida, mas o que a gente quer é que as pessoas tentem trazer um pouco de criatividade, de fazer diferente, de fazer na sua vida, sabe? Seja com palavras, seja com desenho, seja reaproveitando coisas que elas acham que não vão usar. A gente está vivendo um momento em que tudo é muito pronto, e as pessoas têm a ideia de que tu tem que ser um gênio da arte para produzir alguma coisa, quando não é verdade, né? E isso nós falávamos antes da gente começar o programa, que é o seguinte, tu tem método. Tem. Né? Tu tem uma metodologia, que por sinal não é tua. Tu importou ela do Oriente. Na verdade, eu importei o pensamento, tá, do Haruki Murakami. Porque quando eu li um livro dele que é incrível, que se chama Do Que Eu Falo, quando eu falo de corrida, eu indico esse livro para todos os alunos que fazem oficina comigo. Nesse ensaio, é um livro de ensaios, o Haruki faz uma analogia entre a prática esportiva cotidiana, né, e o processo de escrita, né? Essa analogia é muito ampla, ou seja, se você quiser completar uma maratona, tem que treinar todos os dias durante muito tempo para completar uma maratona. Para escrever um romance também. E se você correr demais um dia, a ponto de outro dia estar quebrado, não vai correr no dia seguinte. Então, não só encontrar o limite do bom, né? Porque escrever, fazer arte, tem que também vir de um momento de prazer, né? Encontrar esse equilíbrio de não fazer a mais para todos os dias ter vontade de voltar. E também encontrar uma sistemática. Eu acredito, assim como o Haruki, que a criatividade ela tem que ser exercitada e também tem que ser controlada, cuidada. Assim como a gente cria uma musculatura física, se cria uma musculatura criativa. Tá, mas a criatividade também. não é uma chave que tu liga e desliga. Não. Tá. Tu é uma pessoa metódica, tu acorda, faz teu exercício físico, 10 quilômetros de corrida ou 2.500 metros na piscina, né? Volta para casa, senta na frente do computador. Tu liga a chave e desliga todo dia no mesmo horário, mais ou menos? Como é que funciona isso? Na verdade, eu primeiro escrevo... Tem dois adolescentes lá, eu ia dizer criança, tem dois adolescentes lá, como é que é isso? 9 anos e eu 16. Na verdade, eu primeiro escrevo, para depois fazer exercício, né? Então, eu acho que talvez seja mais radical ainda. Eu saio da cama para o meu universo imaginário rápido. Tu sonha com o que os vai escrever? personagens? Sonho também. Mas sonho, não que seja do sonho que eu tire a minha inspiração, mas sonho é natural, porque esse é um subtexto da minha vida, né? Mas então, assim, eu tenho um método de trabalho, né? Eu tento trabalhar pelo menos 3 horas por dia, 4 horas toda manhã, quando eu estou produzindo um romance. Depois, à tarde, eu tenho que cumprir outras tarefas, né?
enfim, tarefas mais práticas da minha vida de escritora, dar uma palestra, dar aula e tal. E se sobra tempo, eu sempre volto para o romance pelo menos mais 2 horas. O objetivo é trabalhar umas 5 horas por dia no romance que eu estou trabalhando. Fora todas as outras coisas, né? Sim. Às vezes ligam lá para casa e falam: eu gostaria de falar com a secretária da Letícia Wierchowski. E eu digo: eu também gostaria. Se vocês acharem, vai ser legal. Então eu faço tudo, eu sou minha própria secretária. Letícia, é o seguinte, como tem uma pessoa que tu responde o WhatsApp, né? A gente conversa muitas vezes por WhatsApp. Eu respondo para todas as pessoas, até para quem eu não conheço. Bom, perfeito, mas tu tá lá no Facebook, como é que é a concentração numa hora dessa? Então, quando tu escreve, tu sentou na frente do computador, o telefone está desligado, o Facebook está fechado, como é que funciona? Na verdade, quando eu começo a trabalhar num romance, assim, cotidianamente, diariamente, eu vou para o computador às 6h30 da manhã. Um dos motivos é que o mundo ainda está dormindo, entendeu? Perfeito. Então, eu não entro no Facebook, eu dou uma olhada nos WhatsApp enquanto o computador está ligado, mas depois eu não fico respondendo, a não ser que seja uma coisa importante, muito importante. Eu tento que aquelas primeiras 3 horas sejam só comigo e os personagens, né? Porque 9h30 da manhã, a maioria das pessoas estão começando a trabalhar. Eu já fiz 3 horas de escrita, né? Quando eu saio para correr às 10 horas da manhã, eu tenho certeza que o meu porteiro pensa: estava dormindo até agora, né? Mas eu já produzi pelo menos umas 6 páginas todos os dias. Acontece. Eu tenho certeza, mas enfim. Ele te olha e pensa assim: 10 da manhã, né? vida boa. Exatamente. E, na verdade, esse intervalo de exercício é para dar um descanso para a cabeça e mexer o corpo, porque ficar todos os dias 6, 7 horas na frente do computador por um ano inteiro é um negócio cansativo. Então, também para isso exige... Escrever 2 livros ao mesmo tempo, assim, nessa loucura? Porque tu escreve 2 livros por ano, 3 livros por ano. Tu tem 2 na gaveta. 2 romances, não. É impossível. Acho que é como ter 2 maridos. Não deve dar... Um já é difícil, 2 é impossível. Mas um livro infantil, sim, porque daí são diálogos diferentes, né? São momentos diferentes. Isso tu consegue... Consigo. Ordenar. Porque as ideias para um livro infantil, elas se resolvem, se solucionam mais rapidamente que um romance, né? Que é um projeto de longo prazo, assim. Então, eu consigo. São pílulas de intervalo do romance. Assim. Por sinal, vem aí mais Garibaldi na tua vida. Garibaldi é a tua paixão. Garibaldi. Eu ainda não fiz isso, tá? Mas, assim, mas já está no projeto. No meu planejamento de, no ano que vem, sim, começar a fazer um último romance sobre o Garibaldi. Porque o Garibaldi, eu termino Travessia com o Garibaldi no exílio pós a morte da Anitta. Só que depois disso o Garibaldi fez um monte de outras coisas, né? Ele luta em várias guerras, vai para os Estados Unidos, volta 10 anos depois para a Itália, unifica a Itália, casa, namora, tem filhos, ele faz 1 milhão de coisas, é uma figura impressionante, né? Esses tempos o Thiago Lacerda, que também adora o Garibaldi, a gente tem isso em comum, me disse que... estiveram juntos no interior, hein? A gente esteve juntos agora em junho, ele lançou a Travessia na Serra comigo. Ele foi para lá, leu uns trechos. E o Thiago estava dizendo que um professor, não sei se da USP, enfim, procurou ele para contar que a figura histórica que tem mais estátuas ao redor de todo mundo, da história da humanidade, é Giuseppe Garibaldi. Por sinal, a tese de doutorado do Gianni Carta na Universidade de Londres é o Garibaldi também. Né? É uma outra situação, é uma tese de doutorado, é uma outra questão. Ele analisa, mas ele analisa a figura. Até como assim, acho que foi o primeiro cara que teve noção de marketing pessoal na história e tal. Ele pensava essas coisas. Ele era um cara muito intuitivo, assim, eu me interesso muito por ele, assim. E no momento que a gente vive, assim, sem nenhum herói né? Só coisa ruim e tal, conviver com um herói, mesmo que seja na ficção, é um alento para a alma, né? Portanto, teremos mais Garibaldi por aí. Mais Garibaldi por aí. Teremos. Tu tá sempre... Quais são os 2 livros que estão na gaveta? Ano que vem eu vou lançar pela Bertrand Brasil um romance chamado O Menino que Comeu uma Biblioteca, que eu escrevi em 2015 e que conta a história... É uma história que tem 2 polos. Ela começa na Segunda Guerra Mundial e termina no Uruguai, tá? É a história de um menino uma história que eu... Ele é um romance adulto? É um romance adulto. Ele é um romance adulto. Porque menino, eu já pensei em infanto-juvenil, alguma coisa. É um romance adulto. Não, adulto. Também pode ser lido por jovens, não tem problema nenhum, mas é a história de um menino que, durante a guerra, ele é um menino e que ele sobrevive vendendo os livros da biblioteca do avô, que é assassinado pelos nazistas quando entram em Cracóvia.
e vai acontecer uma série de coisas, ele vai acabar num campo de concentração e tal, mas toda a história da trajetória dele até chegar ao Uruguai e se estabelecer lá, contado por uma personagem que está lá no Uruguai, que é uma taróloga. Ou seja, eu adoro astrologia, tarô. Vai ficar para a próxima entrevista. Eu estou sentindo que... Se chama O Menino que Comeu uma Biblioteca. E também tem um outro romance que eu terminei agora, mas ainda não está 100% pronto, que é a Deriva, né? Uhum. Com a ajuda do Chico muito. O Deriva tem previsão de lançamento? Eu acho que só para 2019, porque o mercado brasileiro... 2019? Bom, porque está 2018 vai sair esse romance, né? Tá. Então fica esperando na fila. Tá, e até lá tu escreve mais quanto? Porque como tu não para, como tu tem metodologia... Eu escrevo. Eu sou um problema para minha agente literária. Sei lá, até lá eu vou... de repente acontece alguma coisa, Travessia vira uma série, vira um filme, e eles publicam mais de um livro meu por ano, porque se você tem uma janela de visibilidade maior, é mais lido, né? Só para você ter uma ideia. Que a sorte, né? O teu livro que mais vendeu, Casa das Sete Mulheres. Sim. 400 mil? Não tenho a menor ideia. Eu não sei onde é que eu li esse número, acho que foi na outra entrevista. Eu estou com esse número na cabeça, eu não sei. Não, tá, mas foi muito mais que os outros em função da visibilidade. Até hoje é o livro que mais vende, assim, na média, Casa das Sete Mulheres. Não só aqui, como fora do Brasil, né? Porque a série vai sendo reprisada em outros países e tal, e o livro vai andando junto. E aí os editores vão se interessando. Bom, tem um livro, o livro que deu origem à série, Exato. vão traduzindo para aquele país. E reeditam, tal, por exemplo, língua espanhola, daí passa a série, sei lá, no Uruguai, aí o livro sai lá, essas coisas vão acontecendo, né? A Argentina compra, bom, aí transfere... Exatamente, o respaldo da TV Globo, né? É o livro que mais vende. Mais e agora, nas escolas. E agora, a Travessia tem uma negociação ou não? Olha, eu acho que assim, a gente tem conversas, pode acontecer, não sei, é tudo tão misterioso, mas eu acredito na sorte do Garibaldi. Pós Casa das Sete Mulheres, quando tu senta para escrever, tu lembra de TV, série, ficção? Para escrever um romance? Não. Tu não pensa nisso, está concentrada na escrita mesmo, um livro. Eu estou concentrada no meu universo ali que eu estou tentando erguer, e uma partezinha de mim também pensa como leitor, né? Com o passar do tempo eu aprendi o que o leitor vai enxergar aqui. Um romance é uma proposta lúdica para um leitor, né? Porque a vida só é contada num único sentido, né? A gente vai caminhando na linha temporal. Um romance pode ser contado de várias maneiras, né? E maneiras simultâneas narrativas. Então, o autor ele tem que pensar como que ele vai entregar uma história para o seu leitor e tem que entender como é que o leitor entenderá aquilo. Então, eu tenho a impressão de que dentro de mim tem duas pessoas, a que escreve e a que lê. Eu também tenho duas pessoas, aquela que está entrevistando e aquela que lembra da pergunta que tinha deixado de fazer. Sobre o Pílulas de Inspiração no dia a dia de sábado. Sim. As pessoas... Quem é o público que vocês imaginam que vão assistir vocês? Vão acompanhar vocês? Eu não sei, mas imagino que pessoas que se interessem um pouco por arte, por criatividade, mas o que eu gostaria mesmo é que quem não se interessasse que fosse, porque eu tenho certeza que ia descobrir algumas coisas. E a gente vai ter uma proposta lá para quem for. A gente quer mostrar um pouquinho do que a gente faz entre nós, dessa nossa brincadeira, entende? Tão pessoal assim, de alimentar um ao outro, o Chico a mim, para aquelas pessoas que estiverem lá. Então, elas vão ser convidadas para participar durante um tempo disso aí. Entrar nessa brincadeira, entrar nesse jogo. Tá. Essas pessoas, elas vão aprender... Porque inspiração, né? A gente falava do Picasso, né? A frase, uns usam inspiração, outros usam sorte. Sempre que a sorte me encontra trabalhando. Sempre que a inspiração me encontra trabalhando. Essa frase é associada a várias pessoas, né? Os judeus, tá? O povo judeu, quando entra um novo membro do povo judeu, né? Por exemplo, quando se faz o Blis, que é a cerimônia de circuncisão, ou quando uma menina recebe o seu nome judaico, o rabino vai sempre desejar sorte. E um dia eu estava conversando recentemente com o Gerson, rabino aqui, e ele me disse: Letícia, a gente, quando se diz, como é que é a palavra em hebraico, que se deseja sorte? Não posso te ajudar. Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Já digo, mas enfim, essa palavra, ela guarda em si 3 significados, que é que você esteja no lugar correto, que você esteja no tempo correto e que você tenha o conhecimento necessário. Isso, para eles, é sorte, né? Ou seja, a sorte é uma conjunção de coisas para as quais algumas são aleatórias.
estar no lugar correto e no momento correto, você não tem como saber. Mas estar preparado para aquilo é um trabalho de cada um de nós, né? É a sabedoria hebraica nesse caso, a sabedoria judaica nesse caso. É linda, né? É maravilhoso isso, né? E a gente tem realmente que estar preparado. Só que as pessoas acham que a sorte é uma coisa aleatória. Você está no lugar e na hora, mas se você não estiver preparado, a sorte vai pegar outra pessoa que esteja preparada no seu lugar. É aquele negócio do cavalo encilhado. Você tem que estar preparado para subir no cavalo, tem que estar no lugar certo e preparado para subir e seguir. Exatamente. A Casa das 7 Mulheres, ela estreou super cedo. Foi um projeto assim, que aconteceu num tempo recorde na história da Globo mesmo, porque quando a Maria Adelaide Amaral leu o romance, ela estava fazendo um projeto que ia entrar na grade da Globo e deu um problema de direitos autorais e eles perderam o projeto. Só que ela estava com o livro e ela leu. Agora, se eu não tivesse escrito o livro não ia estar na mão dela naquela hora, né? Sabe quem é que indicou o livro para ela? Não? Sei, 2 pessoas, a Lúcia Riff, minha agente literária, e a Luciana Vilas Boas, que é a minha editora. Tá, então não foi nada aleatório assim também de chegar lá. As pessoas viram talento no livro, viram possibilidade no livro e disseram, ó, Maria Adelaide, estamos só que assim, ó, você imagina que a Record é a maior editora do Brasil. Envia vários livros. Naquele tempo, hoje com a crise, enfim, do país, se diminuiu um pouco essa publicação mensal, mas assim, acho que chegam a publicar 100 livros por mês. Então não é que eles enviam um, pelo menos eles enviam uns 15, 20, né? Então, enfim, é uma conjunção de fatores, alguns são aleatórios, mas outros não, né? O que eu quero que as pessoas que participem nesse dia é que percebam que inserir um pouco de criatividade no dia a dia não é um trabalho, e sim é uma coisa que te estimula mais. É que nem quando a gente começa a praticar esporte, as pessoas não acham um horário para fazer exercício, eu não tenho tempo, eu ando muito cansada, e depois que começam a fazer, se sentem mais dispostas e sempre encontram um tempo para fazer. É um exercício criativo, né? De tentar fazer. Todo mundo, ou a maioria de nós tem filhos, assim, exercitar isso com as crianças, sabe? Estimular as crianças também a fazerem coisas, não usarem só coisas prontas, a pensarem, a escreverem coisas e não só copiarem o que alguém mandou e repassar. Por que a gente não imprime o nosso DNA nas coisas que a gente faz? Dentro dessa ideia de imprimir um DNA, entrar na intimidade, porque está no Facebook dela, tu propôs um mutirão no teu prédio, que é algo que não é comum. Mas disse, vamos pegar isso, vamos mão na massa. Sim, porque estamos todos nós reclamando da vida aqui, que está caro reformar, que está caro pintar, que está caro a jardinagem e tal. Vamos nós fazer. Porque todo mundo chama alguém para fazer. E evidentemente que é coisas que a gente não sabe fazer. Eu disse, bom, a gente não vai fazer marcenaria no prédio, mas eu sei fazer faxina, vocês também sabem, a gente sabe plantar, e todo mundo... E é evidente que também não desceu todo o prédio, mas... eu não posso. Eu disse, não importa, gente, isso é uma cultura. Vai ter o primeiro dia, vai descer quem pode. Se o resultado for legal, eu tenho certeza que no próximo mutirão vai descer mais gente. E aí nós desceu metade do prédio, desceram todas as crianças do prédio, e a gente lavou os bancos do prédio. O prédio tem uma área grande externa, lavou bancos, lavou muros, plantou uma horta, todo mundo. No final a gente fez um piquenique, tinha champanhe, bolo, salgadinho, e todos os prédios ao redor ficaram abrindo as janelas e nos abanando e falando, que ideia! Não é nada demais, é só fazer. Sim. Né? E estava todo mundo no seu apartamento e de repente vamos todo mundo nesse mesmo horário fazer juntos uma coisa. E foi um negócio maravilhoso, ficou todo mundo exausto. Eu estou até com os dedos todo ralado aqui de tanto lavar as paredes lá. Mas foi de um momento de integração entre um grupo que cruza por cima. Contagiou os outros prédios? Contagiou. Sim, eles ficaram nos falando que iam fazer e tal. E eu vou te falar uma coisa. O meu filho pequeno, de 9 anos, ele ficou 3 horas faxinando aquilo tudo. Pela primeira vez na vida? Pela primeira vez na vida. Não, ele me ajuda bastante. Assim, eu tenho esse hábito de fazer coisas sozinho. Mas no final ele olhou para mim e disse, que dia maravilhoso. Olha só. Né? E foi um dia maravilhoso mesmo. Isso é da tradição polonesa? O quê? Mutirão? Não, na Europa se faz, né? No Japão se faz muito. Então. É só que aqui no Brasil a gente só quer as coisas que vêm prontas. A gente se acostumou com isso, entende? A gente é país rico, né? O país assim que a mão de obra é barata e é mais fácil que os outros façam por ti. Isso é uma coisa de país rico. Tem um poema da Sofia de Mello Breiner, que eu adoro, que ela fala assim, o mundo moderno desassocia... Não é bem assim, é mais bonito, tá? Mas a ideia. O mundo moderno desassociou o pensamento da mão.
Ninguém mais faz nada, né? Só que a mão também pensa. E ela fala o seguinte, até o rei de Ítaca carpinteou o seu próprio barco. Então as pessoas, não importa que você seja, tem um cargo importante, porque você não faz as suas coisas. Ninguém mais faz a sua comida, ninguém mais faz a sua roupa, ninguém mais faz o seu cartão de Natal, ninguém mais faz o seu bolo, ninguém mais faz um presente para o filho. E é isso que eu acho que é colocar um pouco de criatividade na vida, é fazer as coisas, né? Por que se eu quero dar parabéns para alguém, eu vou lá e copio um negócio que está rolando no Facebook? Por que eu não escrevo? Ah, não sei escrever. Nem todo mundo faz da mesma maneira. Ah, né? Eu pego sempre uma música e mando para alguém. Bom, música é um pouco mais difícil de compor e tudo mais. Mas é um pouco da preguiça também. Eu quero dizer o seguinte, no Facebook lá, e as pessoas que... Não sei se no teu aniversário, não, se fiz isso. Né? Ou eu pego lá o Happy Birthday. Assim. Fiz, né? E eu pego uma por ano, para não gastar muito, para não me confundir. Né? Então o ano eram os Beatles, com o Happy Birthday tem lá nos Beatles. Esse ano é o Steve Wonder, o ano que vem eu já sei. Já tem. Entendeu? Porque música faz bem para as pessoas. Então você manda um feliz aniversário. Mas é o mesmo exercício que eu estou propondo com o Chico, é mandar uma coisa que. Bacana para as pessoas. Que dá uma alegria, um alento. Eu fico imaginando isso. As pessoas abrem lá, feliz aniversário, beijo, Felipe Vieira. Pô, bota pra rodar, dá o clique ali, Steve Wonder cantando Happy Birthday. E é show, né? Então, assim, ó, dá uma energia boa. A gente vê o Jornal Nacional, é 99% de coisa ruim, daí eles fazem a última matéria, a boca, para as pessoas saírem mais ou menos em pé da sala. Por que a gente não faz isso todos os dias, sabe? Tu abre o jornal, por que tu não manda alguma coisa boa para alguém, sabe? Essa é a minha prova, que foi o que eu e o Chico nos criamos e acabou se transformando no fundo, numa fonte de inspiração para um monte de outras coisas, né? Então é um pouco assim mostrar como que a gente foi fazendo isso, o que isso significou na nossa vida. E as pessoas falam, mas eu não sei fazer, eu não vou fazer bem. Assim, essa coisa da autocrítica e dessa coisa de querer ser perfeito é um medo chique, entende? Porque não faz para não ficar ruim, né? Sim, não vou fazer se você bem. não arriscar, não erra. Se não fizer, não consegue. E não erra e não sai do lugar. Exatamente. Também. Quando eu fui escrever um romance sobre a Anitta e o Garibaldi, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou escrever qualquer romance é buscar uma bibliografia, mesmo que não seja um romance histórico. Então, um romance, vou contar a história de uma família nos anos 80 no Uruguai. Eu vou procurar o que os outros romancistas escreveram sobre famílias no Uruguai, ou famílias dos anos 80. Eu vou ler o mundo que outros romancistas criaram. Quando eu fui fazer o romance da Anitta e do Garibaldi, além de buscar ficção sobre o assunto, eu busquei, evidentemente, toda uma linha de livros históricos e tal. Quando eu comecei a andar lá na estante virtual e fazer um levantamento, cara, tem 350 livros sobre ele. Num segundo, eu pensei, o que eu vou fazer? E que pode ser Todo novo mundo nisso. já fez. Mas daí eu pensei, mas eu nunca fiz. E o que eu fizer não vai ser igual ao de mais ninguém. E isso que é, daí que parte a criatividade dessa coragem, dessa leveza de fazer uma coisa que todo mundo fez diferente, entende? As histórias já foram todas contadas. Muita gente faz o mapa da cidade. Muita gente desenha de alguma forma as pessoas. E tu disse 2 vezes aqui, uma vez tu falou em tarologia e outra vez tu falou em mapa astral. Tu faz mesmo algum mapa astral do personagem? Quando eu posso, eu faço. É mesmo? Uhum. Como é que isso funciona, assim, só na escrita, assim? Na escrita não é que o mapa astral vai estar impresso no livro, mas também pode aparecer se eu tiver vontade, né, de falar sobre isso. Mas é porque quando você começa a pensar num personagem, né, a gente tem que primeiro fazer o exercício fundamental, que é o exercício da empatia, que é se colocar no lugar de ser aquele personagem. Ser aquele personagem. Por isso que se tu escrever um romance sobre o Garibaldi vai ser diferente, porque tu vai ser outro Garibaldi, eu vou ser... E quando eu faço isso, eu vou pensando possibilidades, porque o mapa astral fala como é que a pessoa se comporta em relação a isso, como é que ela, onde está determinado planeta no céu natal dela, o que isso significa, como é que ela vai lidar com o amor, como é que ela vai lidar com o trabalho, como é que ela vai lidar com o sonho, com a expectativa, se ela é artística, se ela não é. Isso me ajuda a imaginar uma pessoa, né? O impalpável de todo ser humano, assim. O resto tá nos livros.
Sábado, o que tu vai fazer de manhã, então? Então, se vocês quiserem, vai ser um prazer, 10h30 da manhã, lá na Nuvem Poa. Deem uma olhada no Facebook e no Instagram, tem todos os dados. Eu e Chico Baldini vamos estar lá nesse pequeno workshop. São 2 horas de conversa. Vamos mostrar umas coisas, uns slides legais, umas imagens bonitas e colocar vocês a exercitar um pouquinho isso também com a gente. Todas as informações no Facebook. Todas as informações, tá? É só entrar lá, deem uma olhadinha no Facebook, Nuvem Porto Alegre. Quando é que tu volta aqui? Quando tu me chamar. É. O assunto não falta. Não, o assunto não falta nunca, graças a Deus, coisa boa. É verdade. Tá? Depois, conversei com Letícia Wierchowski. Eu vou tentar convencer ela a ficar no próximo bloco para conversar com a Lila Rizon, porque eu sei muito pouco de mapa astral, tarologia. Eu acho que as duas vão render um tricô ótimo. Vamos ver aqui. A gente já volta. Da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Ficou Letícia Wierchowski, que participa do segundo bloco do programa. Então é o seguinte, eu vou embora, deixar as duas tricotando. Essa que já foi plugada no ar aqui é Marília Rizon, que na abertura do programa, porque eu conheço como Lila, não adianta nada. Não, Marília Rizon. Boa noite, prazer de ter aqui. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Estar aqui. Tudo ótimo. Tá, então é o seguinte, devo te tratar por Marília. Esse é o nome que você está usando. Eu retomei meu nome original, mas todo mundo me conhece realmente como Lila, né? É que eu tô dando o Lila para uma personagem que eu tô criando. Então, por isso que eu reassumi o Marília. Que personagem é essa? É uma personagem que vai viver aventuras, digamos, astrológicas. Eu estou usando esse meu conhecimento astrológico, assim, essa minha paixão pela astrologia, também para criar histórias dessa personagem, a Lila. Por enquanto, o título é Viagens de Lila. E ela vai fazer viagens por aí, fazendo mapas e vivendo aventuras assim que tenham a ver com o universo, com o momento, com o céu daquele momento e também com os signos astrológicos, assim, né? Com esse universo que é a astrologia de planetas, signos. Está em construção, está ficando muito legal. Aí eu dei para ela de presente o Lila e retomei o Marília, né? Antes a outra aqui me dá 5 perguntas que ela já tem, é o seguinte, ó, o que tu vai fazer sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 24, né, para as pessoas, dá tempo ainda das pessoas irem participar? Se inscrever, sim. Eu vou estar conversando, eu vou conversar com o pessoal amanhã na Devi Yoga, ali na Quintino, sobre as energias de 2018. Em 2018 a gente vai ter um super shift energético, como eu digo. A gente tem 2 planetas que são planetas que ficam muito tempo num signo do zodíaco e por isso eles influenciam toda uma geração, né? Um fica menos, que fica só 2 anos, que é o Saturno, mas tem Urano, que fica 7 anos. E esses 2 planetas estão deixando signos do elemento fogo, que é um elemento de expansão, para entrar em signos do planeta do elemento terra, que é um elemento assim mais de contração, de consolidação. Então, com esse movimento desses 2 planetas, o Saturno entrando em Capricórnio e o Urano entrando em Touro, a gente pode esperar assim uma mudança, digamos, no comportamento, na maneira como a gente vai se relacionar com as coisas agora, né? Eu acredito que a gente vai precisar de muito mais focar
no como, ter mais pé no chão para fazer as coisas. O impulso, esse impulso do fogo, que tu vai, tu faz, tu conquista, tu acontece, agora ele precisa, ok, vamos consolidar tudo isso que a gente começou, vamos começar a construir isso em bases sólidas, né? E tem outros 2 planetas geracionais, que são esses que ficam muito tempo num signo, que é o Plutão, que já está em Capricórnio, que é signo de terra, que já está aí há um tempo, né, desde 2008, e vai até 2024 ali, e tem Netuno num signo de água. Então a gente vai estar numa energia muito mais introspectiva, né? Eu acredito que isso vai influenciar bastante. A gente vai ver algumas mudanças acontecerem aí, né? Bom, só pra, nessa questão, as pessoas vão assistir uma palestra, na verdade? Como é que se dá a interatividade? No próprio estúdio de yoga já é uma coisa bem mais assim interativa, assim. A gente fica sentado nos tapetes, a gente conversa, existe muita troca. Eu começo a expor a questão essa das energias, de como eu acredito que a gente vai, como a gente pode melhor se relacionar com essa energia desse Saturno em Capricórnio, desse Urano em Touro, e as pessoas começam a interagir comigo, começam a conversar, as pessoas começam a trazer informações também. Como eu digo, assim, eu acho que eu sou uma astróloga. E acredito que todo astrólogo é um pouco assim, tu não vive só na astrologia, tu tem tantas outras referências de vida, né? São a minha própria formação em jornalismo, os cursos que eu fiz, esse meu gosto por literatura, por arte, por tudo. Então tu começa a trazer todos esses componentes, assim. Eu sou apaixonada, por exemplo, pelo universo Star Wars, porque eu acho de uma riqueza simbólica. Game of Thrones, tu gosta? Ai, eu não descobri ainda, eu não descobri ainda o Game of Thrones. Nós adoramos. Eu ainda não descobri. Nesse momento eu estou apaixonadíssima pelo seriado Lúcifer. Se tinha feito o mapa. o Lúcifer. Ai, tô achando fantástico. Eu ia perguntar se ela tinha feito o mapa da Cersei. Não, mas eu não sou má que nem ela, nem nada. Ele fica brincando comigo. Eu fico me deitando na cabeça dela, tá. Mas eu adorei a ideia, a história dos mapas. Volta. Dia 11 tu tem um outro evento, por sinal, Letícia vai ocupar esse espaço neste e no final de semana seguinte, e no outro final de semana tu vai estar lá, na nuvem, e aí? Na nuvem vai ser essa mesma proposta, só que por ser um evento assim menor, são só 11 vagas, o que a gente vai fazer? Eu vou poder fazer uma degustação dessa energia, como eu digo, do Urano em Touro e do Saturno em Capricórnio. Qual é que é a minha ideia? A pessoa, quando se inscreve no evento da nuvem, como tem inscrição prévia, assim, e no de sexta agora, de amanhã não tem, a pessoa me dá os dados do mapa dela. Aí eu vou para esse evento já para conversar um pouco sobre como vai ser na vida dela essa influência desse Saturno em Capricórnio e desse Urano em Touro. Vai falar para cada pessoa. Para cada pessoa aqui um pouquinho. É por isso que eu digo que é degustação, porque a gente não pode se estender muito. E não é uma o ser humano paixão, não tem muita paciência de ouvir também. Também do tanto, outro, assim. Então, como eu vou falar sobre essas influências, daí esse panorama geral, explicar o que é, como é que é, e aí depois dizer um pouquinho, por exemplo, contigo vai ser esse Urano em Touro, está na casa 2. Tipo assim, vamos fazer a experiência. Tá. Eu, Gêmeos com ascendente Câncer e Lua em Peixes. Mas o teu Touro, então, tá... Eu não tenho Touro. Não, mas tem alguma casa do mapa. Sim. Não sei qual é. Tu tem ascendente em Câncer, né? Câncer. Então, provavelmente não tem nada. Provavelmente é na casa 11, tá? Digamos que seja a casa 11, que tu não tem signo interceptado, nada ali, que é na casa 11. Vamos fazer. Tá? Esse Urano tá entrando lá na casa 11, digamos, no teu Touro. Sim, porque ele tá entrando em Touro. Tá entrando em Touro, né? Então, ele tá ali chegando em Touro. Bem, o que é a casa 11 do mapa astral? Ela fala dos nossos relacionamentos com os amigos, as nossas tribos, os nossos envolvimentos assim com organizações, né? Também pode ser, se a gente for trabalhar com casa derivada, por exemplo, que é um cálculo que a gente faz na astrologia, pode ser os dinheiros oriundos do teu trabalho. Então, o Urano vai mexer com essas áreas aí. Pode ser que tu rompa com grupos de amigos ou com digamos que tu faz parte de uma instituição, que seja tipo uma organização, um sindicato, por exemplo. Pode ser que nesse momento alguma mudança nessa estrutura haja, que tu tenha ou que rever essa tua relação com esse grupo, com essa associação, ou até mudar, assim, né, a forma como vai fazer. Tudo depende, tudo é muito dinâmico, né? Sim, dentro da astrologia. Tudo é muito dinâmico. Eu sempre digo assim, que ainda mais quando se trata de Urano, ele é um planeta que a gente associa simbolicamente com o imprevisível, com o inesperado. Então, tu querer dizer alguma coisa muito fechadinha sobre ele, eu sempre acho muito arriscado.
Eu estava pesquisando agora sobre esse Urano em Touro, né? E tem quem prevê mudanças fortíssimas no sistema financeiro, na economia, mundialmente falando, né? Não no mapa de cada um. O mapa de cada um é outra história. Mas mundialmente falando, é o que está se comentando, assim. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, a gente viveu, assim, foi um período de muita mudança econômica, a gente dificuldade. Vem vivendo. A gente vem vivendo esse período. Eu acho que as pessoas se transformaram muito, assim, nos últimos 2 anos, já, né? Eu vou te dizer que tem mais transformação à vista aí. Esse processo se iniciou lá em 2008, quando esse Plutão entrou em Capricórnio. Plutão em Capricórnio, a simbologia do Plutão é associada com trazer tudo à tona para transmutar, para transformar. Então, na verdade, tudo isso que está vindo à tona, essa sujeirada toda, e não só aqui, né? Em tudo que é lugar do planeta está acontecendo isso, né? O que era escondido, o que estava no oculto, submundo, veio à tona, já faz parte desse processo. Para quê? Para a gente ter consciência e fazer alguma coisa em relação a isso. Então, esse processo começou lá em 2008. Em 2010, Urano entrou em Áries. E o que aconteceu nesse período do Urano em Áries e do Plutão em Capricórnio? Eles fizeram um aspecto no céu que é tenso, assim, que a gente chama de quadratura. E o que ele representa na prática? Isso aí é um aspecto que sempre indica, assim, ó, a eclosão de uma tensão para que cause mudança mesmo. Tem situações, tem aspectos desses trânsitos planetários no céu que são muito fluidos, que é tipo tu tá num barco, sei lá, no Caribe, céu azul, tu tá curtindo, tudo é tão fácil, tudo é tão bom. Então, assim, tem meio quando tu tá de férias, assim, sabe? Agora, quando tem aspectos como esse aí que teve e que ainda está acontecendo no céu, nesses 2 últimos anos eles estiveram super afiados, assim. É uma turbulência, um avião. É um avião em turbulência. Agora é como se tivesse esse céu que tu tava lá no Caribe, numa boa, e daqui a pouco tá vindo uma tempestade. Assim, ó, a tempestade começou. E tu tem que se virar. Então é isso que está acontecendo agora, assim. Tu é jornalista, tu pesquisou isso na história? Essas quadraturas na história, para a gente fazer uma... Lá quando aconteceu isso lá atrás, foi esse momento de ruptura? Na verdade, encontra associação, né? Todo astrólogo pesquisa isso. Como astrólogo, eu, jornalista, sou mais curiosa ainda, né? Porque eu quero saber o porquê, como é que foi, tem que buscar, né? Tu quer entender aquilo ali. Mas a astrologia toda, tu se baseia em ciclos. Então, como é que tu aprende? Estudando ciclos do passado. Tu começa a olhar. Isso é bem legal, mas o que eu sempre acho, assim, aí é a minha visão particular. É legal tu olhar, mas tu tem que ter a noção do todo. Porque, por exemplo, da outra vez que Urano esteve em Touro, aonde estavam esses outros planetas? Que tipo de relações eles formaram? Porque esse conjunto todo, são 10 planetas aí. Toda a mandala do céu. Toda a mandala do céu, que vai fazer a diferença. Não, são 10 planetas? Mudou. Na astrologia, porque a gente conta para a astrologia, sim, né? Tá. Porque tu conta como planetas astrológicos. O que são os planetas astrológicos, né? São princípios universais que a gente carrega com a gente, da nossa psique. São valores universais, na verdade. E cada planeta tu associa um desses princípios, desses valores. Então, quem é que tu conta? O Sol, a Lua, a gente conta, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tu estuda esses pontos. Aí tem os outros pontos da casa, que é o ascendente, o meio do céu. Aí tem os nodos lunares. Então, tem uma série de referências que a gente busca, né? Assim, de pesquisas, assim, que tu faz, de pontos. Mas o que tu me perguntaste, Felipe, sim, a gente estuda no passado. Por exemplo, quando Urano esteve em Touro da última vez, foi na época da Grande Depressão, 1929. Ai, não, por favor. Mas significa que a gente já está saindo, porque o pior dessa crise a gente já Não, sabe. é que a gente está entrando de novo nesse mesmo... Quando ele esteve nesse mesmo signo que ele vai entrar agora, que é Touro, tá? Naquela época, ele fica 7 anos num signo. No período em que ele esteve nesse signo, Touro, que nós vamos entrar em maio do ano que vem, tá? O que aconteceu nesse período? A Grande Depressão de Nova York e a Segunda Guerra Mundial, só para citar 2 coisas aqui. Só que o que acontece, assim? Eu, primeiro, nunca olho para a tragédia, né? Eu acho que a gente tem que olhar. E aí vem a história do contexto, tem que ver todo o contexto, onde também os outros planetas estavam, né? Mas o que tu vê de otimismo aí, né? Para contemporizar essa. Não, ó, posso te dizer, pra contemporizar até ontem eu estava escrevendo isso, eu estou fazendo... Em função dessas energias de 2018, eu estou fazendo o que muitos chamam de book, eu chamo de um guia, um PDF,
para disponibilizar no meu site para o pessoal depois uma palavra-chave para cada signo otimista, entendeu? Que é um desafio e também é um desafio para a energia daquele signo, mas é um desafio para levar para frente, não para... Qual é o de Gêmeos, já que tu tem 2 geminianos te ouvindo aqui? Tu lembra? Eu sou pisciano com tu é pisciano com ascendente. E eu sou Gêmeos. Gêmeos, coragem. Coragem. Coragem porque é uma palavra que a gente entende assim, nunca de desconectar do coração e da coragem, né? Para seguir avançando. Porque Gêmeos é um signo super de movimento, né? E às vezes, quando não consegue aterrar muito, pode ficar um pouquinho perdido. Aí depende do mapa de cada um, né? E peixes? Peixes, brilhar. Tá bom, homem. Por quê? Porque peixes, às vezes, esquece um pouquinho, né, de brilhar, assim. Ele tem toda essa conexão. E aí que eu ia dizer... eu sempre acredito que o universo não manda só problemas pra gente. Sim. Sabe? Eu acho que sempre, assim, por pior que seja aquele tem tensão entre Urano e Saturno e Plutão, mas lá no meio tu encontra um Júpiter num aspecto legal, um Netuno, que é o que está acontecendo agora em Peixes. Então eu acho que existem aspectos no céu, sim, que vão dar esse suporte pra gente encontrar o caminho. Mas para encontrar o caminho, a gente tem que exercitar algo que eu acho que há muito tempo a gente esqueceu, que se chama imaginação. Chegou no meu terreno. Chegou no terreno. A imaginação, e aí que veio a ideia da personagem Lila, tu entendeu? Até para incentivar mais isso. Porque aonde tu cria qualquer coisa em primeiro lugar? Aonde que se cria qualquer coisa em primeiro lugar? Primeiro tu tem que sonhar, tu tem que imaginar. Tudo isso é reino de Netuno, de Peixes, para depois tu transformar em realidade. Aí tu vem com a energia de Saturno, que é o cara que vai lá e faz, que transforma o sonho em realidade e faz a coisa acontecer. Então, essa que foi a ideia aí até das palavras, assim, as coisas que vão te conectar. Tipo, o teu desafio é esse, mas o caminho... essa palavra te sintoniza com essa energia para tu encontrar esse caminho aí. E eu acredito realmente que a imaginação é o caminho por esse Netuno estar em Peixes. Ele está, digamos, o Netuno está em casa. E essa simbologia desse Netuno em Peixes nos diz exatamente isso, que a gente tem que confiar nessa imaginação, acessar a essa imaginação, né? O que eu acho que hoje em dia a gente não tem tido essa prática, esse exercício de associar, de exercitar muito isso, de acreditar nisso, né? Mas a imaginação a gente não acredita, né? A gente exercita. Exercita, né? exatamente. Com o passar do exercício da imaginação, tu começa a acreditar nela. Porque aí tu vê que ela transforma a coisa. Voltamos à tua entrevista. Vão lá dia 25 primeiro, depois vão lá dia 11. Porque vão lá amanhã, sexta-feira, vai sábado, vai dar outra. Por sinal, é o seguinte, antes de encerrar tudo, tu não falou num outro evento teu na nuvem. Rapidinho. Sim, é que tu me pergunta muita coisa. Agora tu foi puxando o outro. Então o outro é no dia... Eu vou fazer entrevista com roteiro ainda. É um saco, eu acho empresa. Eu já disse que eu tenho aquele computadorzinho do Bial também, ou o iPad do Jô. Sabe, mas acho que aquilo trava. Não é que aquilo meio trava. Mas é que eu sou tagarela também. Pergunta o negócio não termina. É um problema, não. Geminiana. É um problema. Dia 2 de dezembro também vou estar lá com a Alessandra Lago, fazendo exatamente isso, uma oficina de imaginação, tá? A Alessandra Lago é uma pessoa que ela... Se tu amassar essa folha e jogar no lixo, ela vai pegar essa folha e vai transformar num passarinho, vai pendurar aqui, vai ser a coisa mais linda que tu já viu na tua vida. Então, assim, ela exercita isso cotidianamente na profissão dela, de criar cenários, objetos, coisas só com que a gente não usa mais. E para ficar sabendo desse evento, a Marília Rison teve que chegar aqui e disse assim, estou interessada em ir lá te ver com a Alessandra Lago. É isso? Tu terminou todos os outros livros, daí não deve falar disso. Mas vai ser super legal e assim como vocês vão passar os dados para a Lila, quem fizer esse evento comigo, com a Alessandra, vai ter que levar uma foto, porque a gente vai construir um objeto lá na hora. Que legal. E assim, isso é mesmo pra gente fazer e pensar nas crianças. Porque assim, a crise também evoca na gente a imaginação, né? As pessoas não podem mais fazer como faziam antes, então elas têm que fazer mais coisas com as suas mãos, né? Sim. Não se compra mais tudo pronto, não tem mais dinheiro. Leva uma foto, já que tu disse que tu no evento. Não, eu fiquei super interessada. E olha que coincidência, isso são as sincronicidades. Hoje
eu vi sobre esse evento e pensei, nossa, quero fazer, até porque eu estou interessada. Te perguntei, né, de colagem, que eu quero aprender a trabalhar com isso, até para exercitar também essa história toda dos signos, assim. E agora encontro a Letícia aqui e eu disse, tá aí, ó. Vou no evento dia 2. Encontra a Letícia aqui interessadíssima em mapa astral. E amei isso, adorei saber isso. E tu viu, na passada, ela disse o seguinte, que ela nunca fez a da Anitta, mas a do Garibaldi ela fez, porque a da Anitta não sabe a data de nascimento da Anitta. Porque do a história Garibaldi, machista construída por homens para até recentemente era contada por homens para homens, né? Então, o pai da Anitta teve 10 filhos entre homens e mulheres, só registrou os homens, as meninas. Pra que ele registrou? Sério? Mas era assim, não era só o pai da Anitta. Ela era uma moça pobre no século XIX. Ninguém imaginava que ela ia se transformar num mito, né? E aí só tem uma suposição de datas para ela. Porque o que eu queria quando eu fiz meu romance era cruzar esses dois céus para ver, né? Como é que eles se encontraram, o que eles... Né? As pessoas estão cada vez mais interessadas em astrologia, ou é impressão minha? Sim, a astrologia, assim como o yoga, está super na moda, assim. Por que acontece, né? É moda ou vai perpetuar? Eu acredito que é moda, mas que vai perpetuar. Sabe por quê? Como é que eu vejo? Tá tudo tão difícil, assim, tudo tão desestruturado lá fora. E tanto o yoga quanto a astrologia, o que eles fazem? Tu olhar para dentro de ti, né? Tu encontrar as tuas forças interiores, tu tomar posse de novo daquilo que tu tem em ti, tu lidar com os teus anjos e demônios, né? Porque é isso, tu lida com digamos assim, tu aprende onde é que estão as tuas forças e onde tu não é tão forte assim. Como tu pode utilizar mais essa tua força no teu dia a dia, né? Faz um contato contigo. Na verdade, a astrologia é uma jornada linda de autodescoberta, de autoconhecimento. E eu acho bárbara, assim, eu fiquei encantada quando ouvi a Letícia dizendo que tu me contaste que ela faz os mapas dos personagens. Eu faço isso quando eu crio um personagem, mas eu sou, né, astróloga, cabeça de astróloga, já quer. Mas é que a astrologia ela tem tudo de mitologia agregada. Exatamente. E é uma, né, as histórias e tal. Então, para mim, como romancista, é uma fonte de inspiração, entende? Sim. Muito grande. Eu já escrevi 2 histórias que misturam astrologia, né? O único livro de contos que eu fiz na minha vida era um conto para cada signo zodiacal. E eu e o Marcelo, a gente tem uma série que a gente fez juntos e não saiu ainda, mas quem sabe alguém ouve e se interessa. Se chama Dora, Adorável Dora, que é a história de uma personagem que ela vive se apaixonando por todo mundo e cada capítulo da série ela vai ter um namoro com alguém de algum signo zodiacal e aí acontece tudo dentro desse clima. Essa Dora, eu vou te dizer, namoradeira essa Dora, hein? Marcelo, para quem não sabe, Marcelo Pires, publicitário, genial, que nós estamos todos na torcida, inclusive que ele conquiste o prêmio, né, de diretor de criação, diretor de criativo. Não gostei que essa semana ele publicou lá no Facebook dele, bom, deixa assim, ele com a camisa do Grêmio, mas tudo bem, mas né, o Grêmio está na final, é outro momento, vamos lá. Está fazendo um exercício empático. Empático, está captando votos, é verdade essa. Quem é o público que deve ir nos teus eventos? Eu vou te dizer que hoje... ele é majoritariamente feminino, né? Sim. Ainda são as mulheres. Homem não se interessa? Não, se interessa, sim. Vários. E vou te dizer, eu acho que cresceu também muito, muito. Não é de hoje, assim. Quem trabalha, empresários trabalham muito com astrologia, né? Tem um astrólogo em São Paulo que eu acho maravilhoso. Eu fiz uns cursos com ele, Maurício Bernes. Ele é especialista em astrologia e negócios e astrologia empresarial, assim. Ele conhece o universo da economia, da administração, todo esse universo, né? E ele é bárbaro, assim. Então, os homens também têm recorrido muito, assim. E eu vejo que os homens procuram muito mais em função de carreira, de profissão, assim. E geralmente... mulher só amor, né? Basicamente, Tá, então vamos lá. Amor em primeiro lugar. Então é o seguinte, os vai fazer o meu mapa né? astral, eu chego lá e digo assim, Marília Rison, tudo bom, prazer, Felipe e tal. Nasci 27 de fevereiro de 66. Como é que vai ser minha carreira? O que vai vir pela frente? Quais são os desafios que eu vou enfrentar? Chega lá, senta a Letícia Wierchowski. Olha, Letícia Wierchowski, assim. E aí? Como é que tá o coração? É isso mesmo, assim, ó. Não, eu acho que é uma ênfase, né? Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece? Quer saber de trabalho. Todo mundo quer saber. Na verdade, as pessoas querem cada vez mais entender um resumo pobre que eu fiz. Mas há um interesse maior. E uma coisa assim que eu acho bem legal, até o exemplo que tu usou me dá chance de explicar assim, ó. A astrologia não é
tipo previsão prever futuro. Não é prever futuro, tá? Isso é muito importante deixar bem claro aqui. Não é horóscopo. Não é, exatamente, assim, não é aquela coisa, tu vai ser um grande, sei lá tu vai ser o presidente do Brasil, tu vai ser um grande qualquer coisa. Não, é tu conhecer a ti mesma, é tu conhecer as tuas forças, quais são as energias que te compõem, onde que tu é mais forte, tu tem mais mais elemento água, mais elemento terra, mais elemento fogo. O que que isso faz a diferença? É tu conhecer a ti e tu tomar as decisões por ti, baseados nesse conhecimento que tu tem da tua pessoa, né? É isso. Agora, em relação à segunda parte da pergunta, geralmente uma desestrutura, um rompimento num relacionamento, eu vou dizer que a mulher é meio igual, assim, às vezes quando a mulher tá com muita dúvida em relação a alguma situação profissional, ela também busca isso, porque ela quer entender qual é o momento, o que está acontecendo, ela tem que tomar decisões. E também em relação à questão de romance, assim, afeto, tanto é que eu quero começar fazendo Twitter agora, eu estou me enrolando um pouco, mas estava esperando o sol entrar em Sagitário, que eu acho que vai espalhar bem aí. Estou esperando a lua crescente, a lua cheia, porque é a melhor época para lançar alguma coisa. E que eu vou começar a fazer tipo um confessionário astral, entre aspas, assim, mas contar casos, né? Tipo, parecido um pouco com a Dora aqui, mas não é bem assim, mas... a geminiana que se apaixona por um escorpiano e o escorpiano não quer nada com ela, sabe? Porque isso aí eu vejo que gera muita empatia e as pessoas... E história, eu realmente acredito muito no poder da história. Eu sou apaixonada pelo poder da história para tu passar uma informação e para a pessoa recolher aquilo e levar com ela, né? Eu acho que é a melhor maneira de tu passar. Então, eu vou fazer assim. Tá, então é o seguinte, ó. Em dezembro tu volta aqui pra gente conversar sobre 2018? Tá. Pode ser? Claro, vou adorar. Vai? Vou adorar, Felipe. Obrigada. Tu volta o ano que vem? Eu volto. Tá, mas é o seguinte, vamos organizar aqui a sua agenda, caro telespectador, cara telespectador. Nesta sexta-feira, amanhã, Marília Rison, aonde? Obrigada. Na Dev Yoga, ali na Quintino Bocaiúva. Eu não me lembro agora o número. Mas... Eu lembro. Na Quintino Bocaiúva, 694, a sala é 307. Tá? Quintino... a gente vai botar aqui. Quintino Bocaiúva, 694, sala 307. Sábado... Que horas? Às 19h30. 19h30. Sábado, a senhora onde? Na Nuvem, Porto Alegre, das 10h30 ao meio-dia e 30 com o Chico Baldini. No outro sábado, tu aonde? No mesmo lugar, Nuvem, Porto Alegre, no mesmo horário, 10h30 ao meio-dia e 30, só que dessa vez com a Alessandra Lago. Na Nuvem, quando? Dia 11 de dezembro, uma segunda-feira, das 18h30 às 20h30. O mesmo endereço dela. Tá bem. Então, assim, tem aí todas as informações na Nuvem, lá no Facebook, tá tudo lá, as duas meninas e outros eventos. Tá certo, meninas? Muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. Letícia, valeu a força aqui no segundo bloco. Tá? Entrevistadora, eu adoro. Que aí dá só osso, deixa o programa rolar. Eu me comportei aqui, eu quero falar muito mais. Nossa, foi comportadíssimo. Tchau.